você, Tietê, Rafael, todo mundo. Um beijo. Romário, Vene Casagrande! Que moral, mais um gol do Romário. Um beijo! Olha aí, ó, um beijo pra Dadá, que deve ter feito parte disso, querida. Ó, o Flamengo se prepara pra enfrentar o Palmeiras pela terceira vez em 2 semanas. Mas agora o desafio, gente, é pelo Campeonato Brasileiro. Vai empatar! O Flamengo já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas pelo Brasileiro, o time volta a enfrentar o Palmeiras após uma partida em que a equipe sofreu para conquistar a classificação. O jogo de agora é novamente no Maracanã, onde a equipe venceu e convenceu. E entrará numa sequência de 3 jogos no Rio. O Flamengo é o único time do G4 que continua vivo em 3 competições. E além disso, é o time que menos sofreu com resultados negativos nessa temporada. O rubro-negro tem 78 gols marcados e 26 sofridos. E ficou 28 jogos sem ser vazado, com aproveitamento de 71%. O time volta a treinar nesta sexta-feira para a partida de domingo. E será um duelo direto na parte de cima, que pode ajudar o rubro-negro a ficar ainda mais na frente do rival. Ela, bota na tela aí, gente. Presta atenção, é impecável, uma marca que eu indico. E o Tite vai poupar alguém? Boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Bom, eu não tenho essa informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu isso adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, mas ele iria. poderia ter chamado. Falta disso. Não sei de nada. Mas, é só enfim. trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Vene. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívia na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos do time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante não sei, também. cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo. Porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. Anterior, né? Eu teria feito diferente. O Eu que você teria teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso.
Mas o Tite fez diferente e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão E da técnica. equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Dia 18. Brasileiro, jogo Semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem Tá a louco. viagem. O quê, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3, 4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer Não. 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico, final de semana, Vasco e Fluminense no meu Nilton. Eu vou estar lá trabalhando no caso agora, o Vasco é o mandante, pro Vasco da Gama. Olha aí, chegou a hora. Deixa eu falar uma coisa, antes da gente falar desse duelo aí,